Segunda-feira geralmente eu não opero, mas dessa vez eu resolvi operar. Então, o mercado abriu aqui e aí o mercado tá lateralizando aí. Se vocês repararem, ontem os candles eles estavam bem menores que os candles hoje, ou seja, hoje o mercado está bem volátil. Então, mesmo podendo entrar com uma margem de 2 contratos por operação, eu tô entrando com um só porque a volatilidade está muito alta. Então eu tô arriscando menos. E é segunda-feira, eu não preciso arriscar tanto. Então, a primeira operação minha foi quando ele começou. O mercado chegou nesse ponto e ele começou a testar esse topo anterior. Então, enquanto ele estava testando esse topo, eu vendi. E aí ele foi lá em cima, pegou meu stop e voltou. Então aqui ele pegou meu stop e 4,5 pontos. E aqui eu perdi R$45. Infelizmente tomei uma violinada. Segunda operação minha foi que o mercado continuou andando. Chegou nesse ponto, ele fez esse candle anterior, ele foi lá em cima, voltou e fechou o candle aqui. Então eu imaginei que aqui ele poderia querer cair. Então aqui eu vendi um contrato novamente, comprei aqui embaixo, aqui eu peguei R$40. Então a partir desse momento eu fiquei só R$5 negativo. E aí o mercado subiu, chegou aqui e começou a descer. Próxima operação minha foi aqui. Aqui embaixo eu entrei comprado. Por que eu entrei comprado aqui? Se você pegar essa pernada de alta dele aqui, vou até traçar Fibonacci. Então, por Fibonacci, ele fez essa pernada de alta. Então, quando ele retraísse em torno de 50%, 60% de Fibonacci, que são essas duas linhas onde eu estou passando o cursor do mouse, eu iria comprar. Então, o mercado estava descendo, nessa linha eu comprei. E aí ele não chegou a bater na segunda linha não. Aqui ele já deu uma resposta e eu vendi novamente aqui. Então aqui deu R$55. Como eu estava só 5 negativo, acabei ficando 50 positivo. Então hoje foi isso daí. Começando terça-feira, dia 30 de junho. O mercado abriu aqui, lá por volta dos 5h40. E aí começou a subir, fez essas ondas de alta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele começou a inverter o movimento. E quando eu comecei a operar já estava aqui, o mercado estava bem lateral e eu estava com medo, não sabia se ele ia subir, se ele ia descer. Então a primeira ordem que eu coloquei foi aqui. Por que eu coloquei uma ordem aqui? Porque ele deixou esse fundo aqui para trás, então eu tinha aqui como um suporte. Então eu imaginei que ele ia voltar, bater nesse suporte e subir de novo, pelo menos uma vez. Só que não, ele veio de uma vez, já bateu, rompeu e foi embora. Então aqui ele me estopou 4 pontos. 44,5, 70,5. Que ele me estopou 4 pontos. Então aí ele começou a descer, o mercado desceu, chegou aqui, ele voltou e fez esse doji, que é quase um martelo também, um hammer. E então, por padrões de reversão, aqui eu entraria comprado. Então aqui eu comprei, esperando que ele ia subir. Ele ainda chegou no próximo pino, caiu um pouco mais, comprei mais um contrato, zerei esse segundo que eu comprei e aqui zerei o primeiro que eu comprei. Todas essas operações estava trabalhando com um contrato só. Ainda mais depois dele fazer essa oscilação louca, eu fiquei com medo. Então aqui zerei esse e aqui zerei esse. Depois dessas duas operações eu recuperei os 40 que tinha perdido aqui e fiquei 85 positivo. E aí ele continuou subindo, chegou aqui, eu vendi. Por que eu vendi? Ele deixou esse candle de baixa. E aí o que a gente já está acostumado a fazer é o que? Voltou na metade do pino, vende, entra na operação para pegar um respirozinho. Então vendi aqui, logo ele já desceu e pegou minha saída, 4 pontos. Aqui eu já entrei com 2 contratos. Então aqui eu peguei R$80, já tinha 85, 165 positivo. E já alcancei a meta hoje, parando por hoje. Então hoje foi o que? Tudo bem que eu comecei a olhar o mercado aqui, mas de operação mesmo foi 10, 25 minutos. Então vamos lá marcar na planilha, que eu já vou marcar o dia de segunda também, o dia de segunda junto com o dia de terça, que eu cheguei a operar um pouquinho segunda-feira. Segunda-feira a gente fez 3 operações, foram 2 positivas e 1 negativa. A gente ganhou R$50 e de taxa nos foi cobrado 7,56, menos 7,56. Na terça-feira foram 4 operações, 3 positivas e 1 negativa.
a gente fez 165 e de taxa foi cobrado isso aqui, 53, 770, 4,20, que vai dar 13,43. Então menos 13,43. A gente fechou com 1.539,85. 1.539,85. Dia 1º de julho. Dia 1º de julho foi quarta-feira. Porque ontem eu não gravei, então tô gravando hoje o que aconteceu ontem aqui para me explicar. Então, ontem o mercado abriu aqui por volta dos 5,70, 5,80. E aí ele começou esse movimento de queda. Então só comecei a operar aqui, que foi quando eu até liguei meu computador. Então ele fez onda 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu achei que ele estava invertendo o movimento já. Então aqui eu entraria comprado. Então o primeiro ponto de compra meu foi aqui. Quando ele fez esse candle, eu comprei. E aqui eu comprei, no pino seguinte ele já desceu rapidão e me estopou. E aqui eu entrei com 3 contratos. Eu tenho R$1.500, entrei com 3 contratos. Então aqui ele já me estopou e perdi R$120 aqui. Então eu já estava próximo dos meus 10% negativo. Então se eu fosse entrar seria em mais uma operação somente. Então bem aqui eu entrei comprado novamente, porque ele mal me estopou, eu já entrei comprado, porque eu acreditava na alta dele. Mas aqui eu já entrei com um contrato somente, porque minha margem já estava mais curta, então eu entrei com um contrato. E aí ele voltou, começou a subir, e aqui em cima eu estopei esse contrato e zerei. Aqui eu peguei 12 pontos, então aqui eu perdi 4 com 3, aqui eu peguei 12 com 1, zerei, deu os mesmos 120 positivo e zerei o que eu estava negativo. E aí o mercado começou a descer, chegou aqui e comprei novamente. Aqui eu comprei 2 contratos. E aí o mercado continuou descendo, comprei mais 2, continuou descendo, minha última compra de 2. Então, aqui eu fiquei comprado em 6 contratos e meu stop estava aqui. Se ele descesse mais, eu estoparia. E aí eu sairia do dia negativo. Mas aí depois dessa última compra ele começou a subir. Zerei esses 2 que eu comprei aqui. Voltou a subir, zerei os 2 que eu comprei aqui. Continuou subindo, zerei os 2 que eu comprei lá atrás. Então depois dessa operação toda eu fiquei R$160 positivos, terminando o dia. Então vamos marcar na planilha como que foi. Então quarta-feira ficou a gente com 5 operações, 4 positivas e uma negativa. Um saldo de R$160. E de taxa foi cobrado da gente isso aqui, ó, 17,16, 9,46, 1,33, que dá 27,95. Então menos 27,95. E aí o nosso saldo final fica com 1.671,90. 1.671,90. Isso aí, próximo dia, quinta-feira. Nossa quinta-feira eu comecei a operar em torno disso daqui, em torno de 2 horas da tarde. Então, como eu tinha mais de 1.500 em conta, a primeira operação minha foi entrar vendida aqui. Por que eu entrei vendido aqui? Até esse momento eu achei que ele ia começar a fazer um movimento de baixa. Então aqui nesse momento eu achei que ele ia fazer o respiro e ia descer. Então, bem aqui nesse momento que ele fez esse doji, eu vendi, achando que ele desceria aqui e continuaria o movimento de baixa que ele estava vindo dessa região. Então aqui eu vendi, ele não desceu, me estopou. Aqui ele me estopou 3 contratos. Então aqui eu perdi R$120. Então ele voltou a subir, chegou nessa região, eu vendi de novo, achando que ele desceria. Aqui eu vendi por Fibonacci. Se você traçar as linhas de Fibonacci ali, na hora que ele retraiu aqui em torno de 60%, eu vendi, achando que ele ia voltar. Felizmente ele não voltou e me estopou. A sorte é que aqui ele me estopou só com 2 contratos. Como eu tinha acabado de tomar um estopado, eu entrei com menos contratos e ele me estopou novamente. Então aqui eu fiquei R$210 negativo. Então depois disso tudo. Então aqui eu parei de operar porque eu já tinha entrado nos meus 10% negativo, fechei o notebook. Então lá de tarde que eu resolvi abrir e tentar operar de novo, que foi essas outras entradas minhas aqui. Então aqui à tarde, como eu já estava nos 10% negativo, eu entrei com um contrato só. Se eu fosse estopado eu parava, já que eu estava tentando uma nova tentativa. E se eu desse certo eu continuava. Então aqui eu entrei com um contrato só vendido. Ele fez esse candle negativo, voltou na metade dele, vendi um contrato.
E aí ele desceu 3 pontos, eu já comprei de novo e peguei R$30 aqui. E aí mais pra frente na tarde, na hora que ele subiu e veio testar esse topo anterior, eu vendi. E aí no mesmo pino ele desceu, eu comprei, peguei 4 pontos. E aí ele continuou, quando ele fez esse doji, eu vendi no próximo. E aí ele desceu, eu peguei mais 4 pontos. Então 40, 80, tirei R$150 aqui de prejuízo. Teve mais uma entrada aqui, minha, que foi depois desse martelo. Eu entrei comprado aqui e saí aqui em cima, que eu não marquei. Mas foram 3 entradas de 4 pontos, 120, mais essa de 3 pontos, R$150. Então acabou que nesse dia eu fiquei R$60 negativo. Eu tava 210 negativo aqui do início do dia, e aqui eu recuperei 150. Então vamos marcar na planilha nossa. Quinta-feira foram então 6 operações, 4 positivas e 2 negativas. Então a gente ficou R$60 negativo. E de taxa foi cobrado da gente R$7,74 de emolumento e R$14,04 de registro. Somando vai dar R$21,78. Então foi menos 21,78. Então saldo total por enquanto 1.590,12. Próximo dia, sexta-feira, dia 3/7. Sexta-feira o mercado abriu aqui. Cadê? Aqui. E vem um movimento de baixo. Então ele desceu. Então aqui foi quando eu comecei a operar. Eu acreditei que ele ia ficar nesse movimento lateral. Eu acreditei que ele ia ficar num movimento lateral dentro dessas duas linhas, ó. Dessa e dessa linha. Achei que ele ia lateralizar aí. Então a primeira operação minha foi comprada. Eu comprei 2 contratos aqui. Então comprei 2 contratos aqui. O mercado começou a descer. Comprei mais 2 contratos aqui. E então eu ia tentar operar até esse fundo aqui, ó. Se descesse desse fundo eu ia estopar. E foi o que aconteceu. Chegou aqui, ele rompeu essa linha. Eu zerei esses 2 contratos. Então aqui eu já fiquei 220 negativo. Então aqui eu deveria estar parando o dia. Então o que eu fiz? Aqui eu apostei na queda dele. Já que ele tinha rompido essa linha, não ia lateralizar aqui, ia descer mais. Eu vendi. Então como eu já estava 220 negativo, aqui eu vendi um contrato somente. Então aqui durante o resto do dia foi a luta para ver se eu recuperava um pouco do prejuízo. É claro, operando com um contrato somente, porque já que eu estava nos meus 10% negativo, eu não ia arriscar tanto. Então aqui eu vendi um contrato, ele chegou a subir, voltou, zerei aqui esse contrato. Depois que ele desceu, fez esse doji, eu sabia que ele ia subir. Então aqui eu zerei esse contrato. Poderia ter entrado comprado aqui? Poderia, mas eu preferi só zerar aqui. Então zerei aqui, ele começou a subir, aí aqui eu comecei a trabalhar vendido. Vendi um contrato, ele subiu, vendi mais um, zerei esse que eu vendi aqui, pegando 3 pontos. Chegou aqui em cima, vendi outro, zerei ele aqui. E aí ele começou a descer, chegou aqui embaixo, eu zerei aquele primeiro, que estava lá atrás. E aí, o mercado voltou a subir, chegou aqui, vendi novamente. E já zerei aqui, porque ele veio e voltou aqui e ameaçou que ia subir, então já zerei aqui. Então ele subiu, chegou aqui nesse momento, vendi outro contrato. Vendi outro contrato, o mercado desceu, zerei aqui. Então depois dessas operações todas eu já estava R$50 só, negativo. E aí mais perto do fechamento do mercado eu comprei um contrato aqui e zerei aqui. Então teoricamente aqui eu achei que o mercado ia subir e ele não subiu, ele me estopou, fiquei R$220 negativo. Então daqui pra cá foi praticamente eu trabalhando vendido, vendendo, zerando, vendendo, zerando, vendendo, zerando, vendendo, zerando, pra de pouquinho em pouquinho recuperando prejuízo. Então cheguei no final do dia com menos 35 e esse foi o dia de hoje, sexta-feira. Vamos jogar na planilha. Então fechando a semana aí foram 9 operações. Dessas 9 a gente acertou as 7 últimas e errou as 2 primeiras. Embora a gente tenha acertado 77,78% das operações, a gente ficou R$35 negativo. Que foi porque as 2 que a gente errou com muito contrato e depois a gente acertou 7 com um contratinho só cada uma. Então de taxa foi cobrado pra gente isso daqui, 17,16 mais 9,46, que dá 26,62. Então menos 26,62. A gente terminou aí com 1.528,50 a semana. 1.528,50. Então essa terceira semana a gente
gente cresceu o nosso capital em 13,57%. Não foi uma semana boa, mas também não foi uma semana ruim, a gente ainda saiu positivo. Embora a gente tenha acertado nos dias iniciais, a gente errou nos últimos, mas cresceu o capital, saímos de 1.388 para 1.528. Então é isso daí. Semana foi até que produtiva, vamos para a semana que vem e continuando rumo ao milhão.